Boa noite, boa noite a todos. Aguardando nosso convidado, Dr. Maximiliano, entrar para a nossa live sobre um assunto que está na boca de muitas pessoas. Até recebi várias perguntas agora pelo Instagram, falando, o pessoal perguntando assim: metaverso é um nome de um filme de ficção científica? Max, não apareceu aqui o seu convite. O seu pedido para entrar, peraí. Show. Pronto. Deu certo. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus. E você, como é que estão as coisas? Também estou testando aqui meu novo ambiente, né? Primeira vez que eu faço uma live aqui e ainda vou fazer no quarto dos meus filhos, né? Tá todo mundo vendo ali a cama atrás, mas tem tudo a ver com o metaverso, né? Porque no metaverso eu posso estar onde eu estiver, mas o que interessa é aquele mundo onde a gente está. Com certeza. Eu quero agradecer, Max, pela sua disponibilidade. O Max é um grande amigo, um colega de trabalho, e a disponibilidade para estar aqui hoje com a gente para falar de um assunto. Eu estava até comentando, não sei se você chegou a ouvir antes de você entrar, Uhum. que eu recebi várias perguntas e até algumas assim com tom irônico, né? Eu falei, fala sua dúvida sobre o metaverso. É um filme, é o nome de um filme de ficção científica, É mais ou porque menos isso, né? tá na boca de todo mundo, mas eu fiz até uma pesquisa antes da gente, quando a gente resolveu fazer a live, mais de 70% das pessoas que responderam não sabiam, disseram que nunca tinham ouvido falar sobre o Entendi. metaverso. Não, o metaverso é uma loucura, né? É uma palavra que foi considerada a palavra do ano, no ano passado, 2021. Tem tudo a ver com a pandemia também, essa questão do, da curiosidade em cima disso, mas é uma palavra que, na verdade, ela foi cunhada no século passado, na década de 90, né? E a gente vai destrinchar um pouco disso quando a gente começar efetivamente, né? Aí você me fala quando que é a hora, eu quero te agradecer também, viu, pelo convite. Quero te agradecer por me receber. Quero também deixar aqui claro que eu fico muito feliz de fazer as lives contigo, né, Grazi? Você sempre traz uns assuntos assim diferentes, irreverentes, inovadores. Eu tenho certeza que não à toa que o seu público é diversificado e eu espero que a gente possa contribuir, né, para explicar um pouquinho sobre esse assunto novo, intrigante, que traz ao mesmo tempo oportunidades, mas também traz uma série de preocupações. E não à toa que o nome da nossa live é essa, né? Metaverso, riscos e oportunidades. Está todo mundo assim, e aí? O que eu faço diante desse bicho aí? Então, Max, antes de você, eu estou falando, Max, a live é informal, né? Nós somos amigos, então. Mas eu quero apresentar, né, você para o pessoal, para todos que não conhecem. O Max, né, é Maximiliano Carvalho, ele é juiz do trabalho lá no TRT da 10ª região. E enquanto o pessoal está chegando aí para ouvir realmente o metaverso, eu quero explicar o que tem, assim, da onde que surgiu dois juízes, né? Porque eu imagino que muita gente está pensando, mas da onde dois juízes do trabalho que inventaram de falar sobre um assunto que, a princípio, né, aparentemente não teria nada a ver com o direito, nada a ver com o poder judiciário. Bom, primeiramente, eu quero dizer que, em relação ao convite para o Max falar disso, é porque o Max é um juiz do futuro, tá? Por que eu digo isso? Porque, assim, eu conheci o Max quando a gente estava iniciando no PJE, e o PJE ainda era aquela coisa que, inclusive, me assustava. Eu cheguei a fazer até terapia para conseguir assimilar o PJE, e o Max já era coordenador nacional do PJE nessa época. E sempre muito antenado, muito ligado, estudioso com essas questões
tecnológicas, tanto que a gente observa que o Max ele é juiz do trabalho, mas tem mestrado e especialização, e os temas do mestrado e da especialização dele são todos ligados a esse universo tecnológico. O Max, a dissertação do mestrado do Max foi Transformação Digital do Judiciário, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar, e a monografia da especialização na Escola Superior de Guerra foi sobre riscos de cyberataques no Poder Judiciário, no Judiciário. Exato. Então, assim, eu falo que o Max é a pessoa perfeita para falar, principalmente do metaverso no Poder Judiciário, na utilização por advogados, por magistrados, né? Por quê? Porque o Max ele, consegue fazer essa junção entre o metaverso, entre o tecnológico e o Poder Judiciário. Então, assim, acho que a gente vai estar muito bem servido hoje. Então, a gente imagino que todo mundo está muito afoito para receber essas informações. E vou falar uma coisa para vocês, gente. Escutem o que o Max está falando, porque eu sou prova viva de que várias coisas que ele já me falou, Grazi, daqui a pouco a audiência é toda virtual. Eu falei, mentira, Max, não é. Aconteceu. Visual Law, Legal Design, vai ser o assunto do momento. Aí ele fica me puxando, me instigando, e aí eu entro na dele e ele tem razão. Então, Max, fala pra gente aí o que, afinal de contas, é o metaverso, que ligação ele pode ter com o Poder Judiciário. A gente está doido para te ouvir. Não, beleza. Deixar um abraço aqui para o doutor Rafael, que botou aí que eu sou um juiz 4.0, é um amigo aqui de Brasília, advogado, super antenado também em tecnologia. Inclusive foi ele que me ensinou esses dias aí um conceito novo, que é tokenização, que deixa esse outro bicho para outra live, para um outro momento, mas é muito legal assim, porque essa troca, né? Você fala que eu fico te instigando, mas na verdade eu te instigo por interesse próprio, porque sendo você juíza titular, eu acho que é importante alguém começar a implementar as coisas para a gente ver o que vai dar, o que vai acontecer. Será que é isso aí mesmo que estão falando e que a gente está pensando ou não? E também explicar um pouquinho mais que essa questão assim, de dois juízes do trabalho falando desse assunto também não é à toa, porque na Justiça do Trabalho, como a gente lida com relações de trabalho diariamente, a gente precisa parar um pouco para pensar, para se preocupar, para tentar entender quais são as coisas boas e as coisas não tão boas que cada novidade traz em termos de tecnologia ou mesmo de outras situações, como por exemplo o doutor Adriano, que é meu amigo, teu amigo, nosso colega, Adriano Romero, né, sempre fala muito de acidente de trabalho, né, e outros assuntos, então a gente tem que estar antenado com essas coisas, porque gera um impacto sim na relação de trabalho. A questão do metaverso, ela vai impactar também empresários, vai impactar empregados, e o seu público, como eu falei, é um público diversificado, né? A gente está falando não só para advogados ou magistrados, juristas, mas a gente também está falando para pessoas da área de contábeis, pessoas de recursos humanos, né? Acho até interessante que tem um tema muito legal para recursos humanos e metaverso, que passa pela questão do enviesamento de uma entrevista para emprego. Olha só que loucura, me lembra disso para depois eu falar sobre esse assunto, né? Então vamos começar do começo, senão a gente vai lá na frente e depois volta. O que é o metaverso, afinal de contas? O que é o metaverso? O que é essa palavra maluca? Muita gente confunde também metaverso com multiverso e está relacionado, né? Para quem é geek e gosta de assistir, né, os filmes da Marvel, dos super-heróis, está mais acostumado com esse termo multiverso, né, que seria a gente ter a criação de vários universos que são paralelos ao universo em que nós vivemos. E o metaverso, de certa forma, ele está associado a esse conceito, porque o conceito de metaverso ele parte do princípio de que nós criamos um novo universo dentro do universo em que nós estamos, e que neste novo universo uma série de relações podem acontecer ali, né? Então, assim, num primeiro momento a gente pode falar que é nesse sentido. Aí esse termo ele foi cunhado ali mais ou menos na década de 90, tem até um livro de história que trata do assunto, se eu não estiver enganado ele é de 93, e que a história é sobre isso, sobre a criação
de um metaverso, ou seja, de um universo alternativo dentro do universo em que os personagens estão, e que eles vão se relacionando ali, e aí eles podem usar, inclusive, avatares, né? Ou seja, uma, uma impressão digital de quem eles são dentro daquele universo. E eu acho que assim a forma mais fácil de tentar fazer com que as pessoas imaginem o que seria o metaverso é lembrar do filme Matrix. Porque o filme Matrix ele é lá de 1999, eu acho que o nosso público tem mais ou menos a idade de quem deve ter assistido ou já ouviu falar, de sabe por onde passa. Foi um best-seller e ali você tinha claramente um metaverso. Você tinha pessoas que estavam vivendo dentro de um ambiente que elas acreditavam que aquele ambiente era a realidade delas e elas descobriram que não, que na verdade a realidade era outra, que era fora de onde eles estavam. E aquele ambiente onde eles estavam originalmente era o metaverso, né? Então a gente vamos partir do princípio de que onde nós estamos agora, eu aqui em Brasília, você aí em Cuiabá e cada um dos que entrou e que está nos assistindo, inclusive agradecer também, Ó, né? Rondônia, Acre ali, ó. Rondônia, Rondônia, Acre, pois é, pessoal, cada um está no seu. Colíder, Cada, Maceió. Vou te interromper, ó. Colíder, minha vai amiga lá, vai lá, vai lá. Madalena, meu amigo Arthur. Arthur é o Papa do Vijoló, meu parceiro. Olha só como que é possível a gente fazer essa. Não, é maravilhoso. Pô, pra você ter uma ideia, se a gente já tem até uma reunião amanhã, né, para falar de metaverso. Então, você vê como é que as coisas elas vão impulsionando. E o metaverso ele tem a ver com isso. Cada um de nós está nesta realidade, né, em que nós vivemos no ano de 2022, numa transição aí pandemia, vivendo essa guerra que está acontecendo lá na Europa, e ao mesmo tempo hoje, né, a pessoa que impulsionou verdadeiramente, né, o termo metaverso é o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, que nem Facebook se chama mais. Ele investiu tanto na ideia que ele mudou o nome da empresa para Meta, porque ele está investindo hoje no que é uma ideia, que é a ideia de criar um ambiente alternativo em que ele vai replicar essa realidade em que nós estamos, mas ele vai muito mais do que replicar essa realidade em que nós estamos, porque ele vai potencializar todas as relações e todas as capacidades que as pessoas têm para exercer atividades e tudo mais que você puder imaginar. Então, assim, até para explicar fica difícil, porque assim, é uma potencialidade, é um negócio que explode a cabeça, é um emojizinho daquele explodindo. É muito pouco eu falar para você assim, olha, a gente vai viver em outro mundo, mas de uma maneira híbrida, porque quando eu quiser eu volto para esse mundo de cá. Porque pode ser vários mundos diferentes, e esse mundo que eu vou viver, ali eu posso ser quantas pessoas eu quiser, da forma que eu quiser. É um ambiente que pode trazer para a gente assim, muita igualdade, mas ele também pode trazer para a gente muita desigualdade. A gente pode discutir sobre isso daqui a pouquinho. Mas para ser assim mais preciso, o metaverso hoje ele é isso. É uma ideia de uma internet 3.0. Uma internet 3.0 em que eu vou reunir várias tecnologias que eu já tenho hoje, como, por exemplo, realidade aumentada, realidade virtual, 5G, quem sabe talvez até um 6G, computação quântica, só nome difícil, né? Só doideira. Óculos virtuais, outros gadgets, né? Porque assim, para você poder imergir, né? A sua experiência de imersão nesse novo universo vai depender da quantidade de hardware que você vai usar. Então, por exemplo, para o Mark Zuckerberg, na Meta, hoje ele já tem um óculos, que é um óculos de realidade virtual que você utiliza, que é próprio da Facebook, que é Meta agora, e esse óculos que custa mais ou menos uns R$ 2.000, ou seja, não é barato ainda você frequentar o metaverso, ele vai te ajudar numa experiência de imersão. Agora, eu posso frequentar o metaverso da Meta, da empresa do Mark Zuckerberg, sem ter esse óculos? Posso. Aí ele vai se parecer um pouco com uma experiência que a gente tinha lá, que foi criada em 2003, que no Brasil ficou famosa mais ou menos em 2007, e que hoje ainda existe, mas é muito pequena, a experiência que se chama Second Life. Aí eu te pergunto, você já ouviu falar do Second Life, Grazi? Só depois que eu comecei a pesquisar sobre metaverso. É. Pois é, hoje o metaverso é um Second Life melhorado. O que é o Second Life? Não é um jogo. Inclusive, assim,
o metaverso ele também tem a ver com essa outra palavrinha, que é a gamificação, né? A gente tem a gamificação da vida, então tem a ver com gamificação. Mas o Second Life ele não é um jogo, o Second Life ele é um ambiente de interação das pessoas, não é uma rede social, mas ele é um ambiente de interação, que ele possibilita que pessoas do mundo todo entrem naquele mundo. Esse mundo é um mundo colaborativo, ou seja, quando eu entro lá, eu posso criar o meu mundo dentro daquele mundo, fazer minha casa, fazer uma cidade, chamar aquela cidade de minha, convidar as pessoas para irem visitar essa minha casa, esse meu ambiente. Eu posso visitar o ambiente de outras pessoas. Ali eu posso ter superpoderes, né? Porque aí eu vou criar meu avatar, né? Que é uma outra palavrinha. Esse é um outro filme interessante também para falar de metaverso, que é o filme Avatar. Ele é até mais famoso do que o Matrix. E aí, no Avatar, você tem uma experiência de metaverso muito legal, porque os seres humanos que vão para aquele outro planeta, eles entram em uma espécie de casulo. Nesse casulo, eles têm o cérebro deles conectado com um outro bicho, que é um avatar, né, que é o ser alienígena dali, e aí ele vive naquele mundo, ele consegue viver naquele mundo como um alienígena, né? É um pouquinho diferente do Matrix, que você é ser humano com ser humano, e você está dentro do planeta Terra daquela época, né? E o mundo real é no futuro. No filme do Avatar, você é um ser humano que está em outro planeta e o seu avatar é totalmente diferente de quem você é. Então, esse é o mundo de possibilidades que o metaverso vai trazer para N pessoas, em N lugares. Um mundo onde eu, Maximiliano, eu posso ser a minha versão mais nova, eu posso ser a minha versão mais velha, eu posso ser a minha versão criança, eu posso não ser a minha versão, eu posso ser uma outra pessoa, eu posso ser gênero feminino, posso ser sem gênero, eu posso ser um animal, né? Eu posso usar uma fantasia ali dentro, eu posso ter uma voz mais grossa, mais fina, então você tem milhões e milhões e milhões de possibilidades. E aí nessas milhões e milhões e milhões de possibilidades, você vai criando interações possíveis. Por que teve essa ideia, né? Qual que foi a loucura que veio da cabeça do Mark Zuckerberg para ele ter essa ideia? É a ideia de qualquer capitalista, Grazi. Ele quer reduzir custo e ele quer aumentar a lucratividade. E ele quer nadar no Oceano Azul. O Oceano Azul em que ele é o primeiro a ter a ideia, porque ele é um grande influenciador e porque ele falou que ele vai fazer isso, inclusive apostando, mudando o próprio nome da empresa dele. 1 milhão de pessoas, e 1 milhão eu estou falando pouco, é muitos milhões de pessoas, né, embarcaram junto com ele, já injetaram dinheiro. Então ele funcionou um pouco como uma ideia de startup. Toda Eu startup ouvi, funciona. eu vi, Max, que ele já contratou, já foram abertas 15 mil vagas de emprego de engenheiros que ele contratou para Isso, trabalhar nesse projeto do metaverso. verdadeiro, verdadeiro. Então, assim, é uma aposta gigantesca. Como toda startup, todo mundo que tem uma startup, né, que são aquelas empresas, pequenas empresas de tecnologia, a pessoa começa com uma ideia. E aí ela pega essa ideia, transforma essa ideia em uma apresentação, que eles chamam de pitch, de mais ou menos 5 minutos. E aí eles levam isso para os anjos investidores, ou para outras pessoas que aportam capital nessa ideia, vendem para ele a ideia, ou podem fazer também, né, aquelas aquisições coletivas, né, eu coloco a ideia no Indiegogo, aí pessoas que eu nunca vi na vida vão aportando dinheiro, enfim. Mas você consegue gerar uma quantidade de capital e agora você vai desenvolver a ideia para criar um protótipo e fazer com que esse protótipo comece a funcionar. Então, o Mark Zuckerberg ele fez isso, ele esperou um momento na história em que todas as tecnologias para que um metaverso fosse pronto, fosse apresentado, estivessem disponíveis. Ele aproveitou também a questão da pandemia, porque a pandemia serviu de catalisador da migração de muitas pessoas do mundo físico para o mundo digital, né? E aí no Poder Judiciário a gente viu isso com muita força, né? Você falava para mim, mas nunca que a gente vai ficar fazendo audiência por videoconferência, isso é muito chato, e não sei o quê, não vai dar certo, vai afastar o jurisdicionado, os advogados vão reclamar, as partes, como é que eu vou fazer para ouvir a testemunha, vai mentir mais, vai no seu... Bom, a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo aqui, a gente está fazendo isso, né? Aí vem aquela frasezinha que eu sempre gosto de falar, né? A gente pode torcer a favor ou contra a tsunami, mas que a tsunami vai acontecer, ela vai acontecer.
Então, até vou fazer um disclaimer, né, Grazi, se você me permite, que é o seguinte, a gente não está aqui defendendo o metaverso, falando nem a favor nem contra. A gente está apresentando conceitos, trazendo preocupações, e cada um faz o seu juízo de valor. O que eu posso falar, é assim, a certeza, é que se não hoje, amanhã, vai chegar um momento em que o metaverso ele vai existir. Não só um, mas vários metaversos. E a experiência ela vai ser totalmente imersiva. Totalmente imersiva. A gente não vai ter só um óculos. A gente vai se teletransportar para aquele lugar. Vai parecer que a gente não está no mundo em que nós estamos hoje. Né? Eu não sei se isso vai acontecer no meu tempo de vida. A experiência da ciência mostra que sim. Né? Porque a gente tem uma curva exponencial para as inovações. E aí a gente tem, lembra daquele conceito que de 6 em 6 meses aumenta a capacidade de tecnologia e aumenta a capacidade de processamento de informações, e a gente já está chegando num momento que o ser humano não consegue mais acompanhar isso. Isso chama de singularidade. Quando esse momento acontecer, a gente não tem mais como prever absolutamente nada. É só fazer E, Max, especulação. deixa eu te aqui nas perguntas o pessoal mandou antes, eu percebi que tem muita curiosidade sobre, acho que foi umas 5 perguntas sobre como o metaverso é aplicado e pode ser aplicado no Poder Judiciário. Será que o Poder Judiciário comprou essa ideia, né, que está sendo implantada de metaverso? Como seria essa aplicação, essa utilização pelo Poder Judiciário e também, aproveitando já colocando, que daí eu acho que você consegue já responder tudo, quanto tempo você acha? E aqui eu vou fazer até eu estava ontem, porque o Max falou para mim, me indicou uma série, falou, você está interessado sobre o metaverso? E eu comecei ontem a assistir 2 episódios de Upload. E lembrando, e a hora que eu estava assistindo, eu estava falando assim, meu Deus, isso não é possível, isso não vai acontecer. E aí, sabe quando me veio um flashback, que eu lembrei que em 2002 eu assisti um filme chamado Minority Report, do Tom Cruise, ele é um filme de ficção científica, 2002. E eu lembro que o Tom Cruise abria umas telas e ele mexia nas telas com os dedos, né, touch, e fazia aquilo. E eu lembro muito bem que eu falei assim, gente, isso nunca vai acontecer. Que filme maluco, que coisa maluca. E em menos de 10 anos que eu assisti esse filme, a gente aqui pra gente demorou um pouco mais, mas eu imagino que quando eles já fizeram esse filme, essa tecnologia já estava praticamente pronta para ser né, implementada para nós. Então, assim, o que você acha, Max? Como que o metaverso ele está sendo visto, ele pode ser aplicado no Poder Judiciário, e você acha, obviamente, eu sei que é uma opinião, de quanto tempo, mais ou menos, isso daí pode, considerando isso, que hoje, veja, 20 anos atrás, demorou 10 anos, mas considerando, inclusive, essa curva que você, né, essa singularidade, o que você acha? Assim, acho até legal essa sua pergunta, porque o Bill Gates, ele costuma dizer o seguinte, que a sociedade, ela superestima o que pode acontecer nos próximos 10 anos, mas ela subestima o que pode acontecer nos próximos 5 anos. E se a gente fizer um exercício de olhar para o passado, né, e pensar 5 anos atrás, onde a gente achava que a gente ia estar daqui a 5 anos, a gente não estaria na realidade em que nós estamos. Então a gente subestimou mesmo. E se a gente pegar os últimos 10 anos, né, igual você fez aí, ó, daqui a 10 anos, até parece, nunca vai acontecer, tela touch, tá? E tal, e acabou acontecendo, né? E ainda tem essa questão da exponencialidade, que pode fazer com que as coisas se tornem ainda mais céleres. Então é legal fazer esses exercícios para a gente tentar entender como que as coisas vão acontecer. O que se fala sobre o metaverso é que a partir de 2025, ou seja, daqui a 3 anos, as grandes corporações do mundo todo, e aí se eu falo das grandes corporações, eu posso falar também de outras corporações que estão associadas com as grandes corporações, ou seja, empresas terceirizadas que prestam serviços, entre outros, já estarão utilizando o metaverso. Em termos de Brasil, eu posso falar que isso vai acontecer principalmente na região sul-sudeste, né? E nas outras vai ter gente fazendo também, é lógico, mas em menor escala.
De que forma que isso vai impactar o judiciário? Só para você ter uma ideia, eu não me lembro agora se foi no mês de janeiro, eu até te mandei a notícia, se foi no mês de janeiro, se foi no final do ano passado, mas o CNJ já estava discutindo e se preocupando com o uso do metaverso no Poder Judiciário. Lógico, foi numa audiência pública, estava conversando sobre juízo 100% digital, e aí um colega aqui do TJDF levantou essa bola e falou, olha, a gente tem que começar a parar para pensar como que a gente vai lidar com a utilização do Poder Judiciário e o metaverso, porque isso vai trazer uma série de novas relações, uma série de novos impactos. Ele estava pensando não só do ponto de vista administrativo, da administração pública. O Poder Judiciário vai ou não vai utilizar o metaverso? Mas ele foi além, né? Porque ele já começou a pensar assim, nos ilícitos que podem acontecer ali, como que a gente vai decidir essas questões. Aí eu vou até fazer uma propagandinha do ponto de vista do Poder Judiciário, que eu acabei de me lembrar, que eu e o colega Fabiano Coelho, a gente tem um livro, que é um livro de vários autores e que foi inclusive prefaciado pelo ministro Cláudio Brandão, em que a gente fala dos princípios do processo eletrônico. E nos princípios do processo eletrônico tem um monte de coisa ali que está diretamente ligada com o metaverso, como, por exemplo, hiperpublicidade, né? No metaverso tudo é muito mais público do que já é agora. No PJE já é hiperpublicizado, mas no metaverso vai ser ainda mais publicizado, né? À medida que a gente está gravando a audiência, já se fala em criar um JustTube, né? YouTube, JustTube. E aí que as audiências elas estariam totalmente disponíveis ali para quem quer que assista, né? E a gente viu muito disso durante a Operação Lava Jato, né? Em que tinha uma audiência lá em que os juízes da Lava Jato como um todo faziam a inquirição de testemunhas e aquilo já estava disponível na internet, né? E do ponto de vista de metaverso vai ser muito mais. Eu penso o seguinte, que no Poder Judiciário, nos poderes, aliás, né? No Executivo, no Legislativo, no Judiciário, as coisas acontecem mais lentas, a administração pública ela é um pouquinho mais lenta, mas ao mesmo tempo a gente está experimentando uma aceleração de todas essas situações, porque existe efetivamente uma alta redução de custos, tem muita efetividade nesse mundo digital, tem muita possibilidade de controle, né, que é a questão da tokenização, do uso do blockchain, e aí torna mais transparente as relações públicas do governo. Então, ao mesmo tempo que vai ser um pouco mais lento, a gente sabe que vai ter um pouco de aceleração, porque a gente tem a emenda constitucional do teto de gastos, né? Ela já está completando agora 5 ou 6 anos, mas são 20 anos que a gente vai ficar com essa emenda constitucional, a não ser que ela venha a ser alterada, e a chance dela ser alterada é pouca, tendo em vista a inflação, tendo em vista a situação de pandemia, guerra, enfim, por aí vai. Então eu diria que eu vou falar 5, mas eu acho que é mais plausível uns 10 anos aí, entre 5 e 10 anos, bota 8 na metade, a gente já vai começar a ver um pouquinho mais de metaverso no dia a dia do Poder Judiciário. Mas a gente já sabe, né, Grazi, que já tem experiências de metaverso, amanhã a gente vai ter uma reunião sobre isso, de algumas experiências de metaverso já no ano de 2022 no Poder Judiciário. Aí antes de eu fechar, eu queria ir um pouquinho mais além para falar também das experiências de metaverso na iniciativa privada como um todo, né? Porque eu vejo muita oportunidade para os empresários, para os empregados. Você vê, né? O Mark Zuckerberg ele abriu 15 mil postos de engenheiro para o metaverso, para trabalhar no metaverso. Tudo bem, é lá nos Estados Unidos. Só que se você está no metaverso, eu posso ser brasileiro, morar em Brasília e prestar serviço para ele lá no Vale do Silício, estando aqui. Mas dentro do metaverso, como eu crio um admirável mundo novo, esse admirável mundo novo tem admiráveis novas demandas. Ele tem as mesmas demandas desse mundo, mas ele vai ter outras tantas demandas daquele mundo. E aquelas tantas demandas daquele mundo, você vai poder ser tanto empregado quanto empregador ali, entendeu? Inclusive eu posso ser empregado do lado de cá, né, nesse mundo, e posso ser empregador dentro do metaverso. Aí, quando você quiser, me fala para eu comentar da experiência do RH, porque essa eu quero falar dela e eu não quero deixar ela de lado não, e é uma experiência interessante, que o público seu gosta, né? Eu sei que eles vão querer saber. Sim, não, já pode inclusive até falar, Max, porque
A gente fala muito interesse em relação ao Poder Judiciário, mas se a gente faz uma leitura, assiste vídeos aí sobre o metaverso, a gente observa o impacto tanto nas relações de trabalho, quanto também na gestão de pessoas. Né? Nós verificamos, olha, você veja, quinta-feira eu vou dar uma palestra onde a gente vai falar sobre as alterações legislativas e os impactos em gestão de pessoas. Você veja que a legislação do nosso país ela já está se adaptando a as novidades digitais, o trabalho remoto, né? Que com a pandemia aumentou, e principalmente você vê, hoje a pandemia parece que está, pelo menos, diminuindo um pouquinho, reduzindo, e as empresas estão mantendo os postos. E o que aconteceu? Saiu uma portaria que está vigente desde fevereiro agora de 2022, autorizando e regulamentando o controle de ponto online. Antes nós tínhamos dois tipos de controle, eu tinha o controle manual e o controle eletrônico. E hoje a gente já tem, então assim, o que você acha que o metaverso pode também trazer para o recurso humano, para a gestão de pessoas? Legal. Olha, eu até vou falar aqui, repetir, né, que você comentou o negócio lá da série Upload. Quem quiser assistir, tá no Amazon Prime, chama Upload. Assistir um episódio, 2 episódios, eu não vou recomendar porque ela é boa, não. Eu vou recomendar para você porque ela coloca um espaço temporal curto, 2030, 2033, né, Grazi, que você comentou. E ele traz, assim, como que o metaverso ele pode impactar, inclusive, o pós-vida, né? Porque, assim, vamos falar, né? A gente está buscando, ele trabalha o metaverso, tudo que é. Você chegou a assistir aquele vídeo que eu te mandei do Tudo é um Remix? Não. Não deu tempo. Eu assisti só um mais curtinho. Aquele era mais. Eu também recomendo quem quiser assistir. Tudo é um remix. O Tudo é um Remix, esse vídeo ele tá no YouTube, é gratuito, é legendado. Ele vai falar o seguinte: que todas as inovações dos últimos anos, e até assim do século passado, inovações disruptivas que a gente chama, na verdade elas não passam de uma mixagem, de uma mistura de várias invenções. Então não é à toa, o metaverso ele precisa de 5G, ele precisa de óculos virtual, ele precisa de outras tecnologias, né, computação quântica, etc, etc. E aí uma das tecnologias que a gente ainda não tem, mas que a gente vai ter daqui a pouco, o Elon Musk, né, que é o dono da Tesla, o dono daquela empresa espacial também, que é Starlink, se eu não estiver enganado. Tudo é um remix, ó, a Tati está falando. É isso mesmo, Tati, obrigado. Maravilhoso esse seriado. E aí, o Elon Musk ele tem uma outra empresa que se chama Neuralink. Essa empresa dele, Neuralink, é para botar um chip na cabeça do ser humano. O discurso é bonito. A gente vai botar um chip no ser humano, a gente vai, por exemplo, conseguir a cura do Alzheimer. Mas, ao mesmo tempo, tem outras possibilidades, como, por exemplo, a possibilidade de você fazer download de informação, também fazer upload. Travou? Oi, tô aqui. Deu uma travadinha, pelo menos para mim. Tá, para mim apareceu você travando, aí eu não sei se foi você, mas vamos em frente. E aí, tem essa série, a Neuralink, né? Ele vai implantar um chip na cabeça da pessoa para curar Alzheimer, mas também eu posso baixar informação, né? E aí eu posso criar super-humanos, porque a tecnologia no começo ela vai ser carésima. Eu posso também fazer o upload da minha memória, né? E aí se eu fizer o upload da minha memória, aí eu vou fazer o download dessa memória onde? No metaverso, né? Então assim, Maximiliano morreu nesse mundo, mas ele continua existindo no metaverso qualquer aí, porque eu fiz o upload da minha memória e peguei esse chip, fiz o download lá e lá eu vivo, né? Então é muito doido, né? Teve até uma pergunta assim, você não tem medo? Vocês não têm medo? Você tem medo? Eu tenho muito medo. Tenho morro de medo. Isso traz discussões filosóficas, né? Religiosas, e a alma? Tem alma, não tem alma? Filosófica, ética, tem a questão da proteção de dados, né? A gente pode depois até fazer uma live, ou sentar para conversar com esqueci o nome dele agora. Com o Fabrício Mota, que é conselheiro lá da ANPD, né, e que eu tenho certeza que tem gente que está assistindo a nós aqui por conta do convite que ele fez lá na página dele. Obrigado, Fabrício. E ele manja muito disso, de proteção de dados, né?
E aí, para recursos humanos, o que eu enxergo assim de imediato, que já pode ser feito de imediato, hoje dá para fazer isso. Por isso que eu quis trazer esse exemplo, né? Que é o seguinte, é fazer entrevistas cegas, né? Sem enviesamento. As empresas de recursos humanos têm muita dificuldade para fazer entrevista de candidatos sem qualquer tipo de enviesamento. Ah, não contrata um gordinho, não contrata uma magrinha, não contrata muito alto, não contrata muito baixo, não contrata homem, não contrata mulher, não contrata grávida, enfim, preto, branco, não contrata. A Danusa falando. Nossa, nem me fala do direito sucessório, Danusa, assiste lá do Avatar. Tem isso, eles discutem, viu, Danusa? Lá eu tô assistindo o Upload, na segunda temporada eles discutem o direito sucessório do Avatar, só para você ter uma noção. Mas, mas então tem essa questão do enviesamento, né? E aí, hoje, as empresas de RH elas já podem fazer isso. Você cria uma sala, como é caro, né? O óculos virtual lá da Meta, a própria empresa de RH ela pode ter dois óculos, um do entrevistador e um do entrevistado. O entrevistado ele vai entrar numa outra sala sem ter contato com o entrevistador e o avatar vai ser um avatar neutro, um avatar sem sexo, um avatar sem cor necessariamente. Isso pode ser criado, né? E que a voz também vai ser uma voz neutra, né? Agora sim, tem um outro lado da história, não tem como você eliminar tudo. Como eu estou falando aqui, ó, a minha gesticulação, ela continua a mesma. As minhas expressões faciais, elas vão ser, de alguma forma, mimetizadas nesse ambiente, mas eu posso programar, por exemplo, para que as expressões faciais elas sejam mais neutralizadas, né? Mas eu tenho certeza que o entrevistador ele vai querer ter um pouco de acesso à expressão facial, à gesticulação. Mas você vê que consegue reduzir e muito, né, o enviesamento da entrevista para você conseguir indicar uma pessoa que seja aquela que efetivamente é a mais indicada para aquele cargo que está sendo proposto. Isso pode ser feito hoje. Hoje, eu mandei para você, né, Grazi, um vídeo de um brasileiro que estava fazendo uma experiência dentro do metaverso, numa sala de reuniões que tinha um quadro negro, e ele estava lá com óculos dele e mostrando, olha, se sou eu estou vendo desse jeito aqui, eu estou vendo a sala desse jeito. Agora, se fosse uma outra pessoa estaria me vendo dessa forma. E aí ele colocou o avatar dele, que era bem parecidinho com ele e tal, mas se ele quisesse botar uma cabeça de girafa, ele colocava. E aí ele fez a apresentação dele. Aí vamos trazer para o judiciário. Como que isso ajuda para nós? E também na iniciativa privada, esse dado é importante a gente comentar. A Max, experiência deixa eu só fazer deixa eu fazer até uma parte, falar um oi para a nossa desembargadora, a doutora Denir, agradecer a Danusa, o Fábio também, são todos colegas juízes, e a senhora, que você concluiu seu raciocínio, fala para a gente se você acha que a gente vai fazer audiência por metaverso. Vai, já vou responder, vai. Mas não sei se a gente vai fazer hoje. Será que a gente? Eu acho que vai. Não, vai. Talvez os últimos empossados eles vão. Eu não sei se a gente já vai estar aposentando, mas a gente vai sim. A gente vai. Porque é o seguinte, pra você ter uma noção, você até me perguntou antes da live, né? Eu participei de um evento do Zoom, né? De videoconferência, que chama Zoomtopia. E é falando sobre o futuro das videoconferências. E essa experiência foi uma experiência imersiva em metaverso. Lógico, eu não tive muita imersão porque eu não tenho um óculos de realidade virtual. Então, para mim, eu estava vendo na tela aqui do meu computador. Mas lá eu tinha um avatar, tinha outros avatares, tinham as conversas, eles ficavam mostrando as novidades. E as novidades do Zoom, elas necessariamente elas caminham para uma experiência de imersão dentro de um outro universo. Eu acho que a gente perde um pouco enquanto poder judiciário, porque para nós é muito importante o olho no olho com partes, com advogados, com testemunhas. Agora, esse discurso era um discurso que a gente tinha também antes de fazer as audiências por videoconferência, e nós estamos aqui fazendo as audiências por videoconferência. Então, é possível que lá na frente a gente tenha alguma solução que passe por cima dessa questão que ela afeta para nós. Na minha opinião, por exemplo, se a gente for parar para pensar, tudo bem, tem um distanciamento fazendo videoconferência? Tem, mas tem uma vantagem gigantesca, que é a possibilidade de eu gravar a audiência, e eu podendo gravar a audiência, eu posso assistir e reassistir questões, respostas em que, se eu tiver conhecimento, por exemplo, de comunicação não verbal, eu consigo entender um pouco melhor
de que maneira aquela pessoa respondeu para mim, se existe uma incongruência ou não, e aí eu consigo valorar melhor a prova. Então, assim, você vê que tem riscos e tem oportunidades em cada uma das coisas. No metaverso, eu acho que a gente vai conseguir, em algum momento, você vai criar o CNJ, alguém vai criar um metaverso próprio do Poder Judiciário, em que a gente consiga, de alguma maneira, reprimir que as pessoas possam enganar o magistrado quanto à comunicação não verbal. Então vai ser como se você estivesse presente lá. Porque a gente precisa se lembrar do seguinte, Grazi. Hoje o metaverso, o avatar é um desenhinho. É como se fosse um videogame. Mas amanhã o metaverso, você está olhando para minha cara, você está vendo o Max, você pega no Max, você sente o Max, entendeu? O olho, a íris, entendeu? A impressão digital lá dentro pode ser idêntica, a mesmíssima coisa. Quando que isso vai acontecer? Eu não sei, mas eu acho que não demora muito. Eu acho que não demora muito. Eu acho que é 10, 20 anos. A gente vai estar lá. Se o judiciário vai estar lá também daqui a 10, 20 anos, eu também não sei, mas que o mundo estará lá daqui a 10, 20 anos, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, entendeu? Então, e a gente precisa lembrar também que o metaverso não é só o Mark Zuckerberg, é a Meta. Não. Cada empresa vai ter um metaverso. A Microsoft está desenvolvendo o metaverso, como é a Patrícia. Oi, Pati, tudo bem? Nossa, que bom que você está me assistindo, uma amiguinha minha, assim, uma amicíssima, amicíssima, uma das minhas melhores amigas. Só não pode ficar com o ciúme da Nusa, que também é minha amicíssima, lá de BH. Pati, chama Upload, e é no. Como é que chama? Na Amazon Amazon Prime. Prime. Na Amazon Amazon Prime. Prime. Então, assim, a gente vê, que eu vejo assim, que daqui a 10, 20 anos já vai acontecer. Quais os riscos do metaverso? A gente já tem uma experiência pretérita que é o Second Life. Então, assim, qual que foi o risco? O que aconteceu com o Second Life? O Second Life, como tudo é dinheiro dentro desse universo, Grazi, é o seguinte: tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Então, assim, eu quero ter o meu avatar. Custa tanto. Ah, eu quero um boné. Custa tanto. Hoje, dentro do metaverso do Facebook, a Adidas está lá, a Nike está lá. Então, eu posso comprar um tênis da Nike, que ele vai custar dinheiro, e aí esse tênis da Nike eu uso só no metaverso, ou eu posso receber ele em casa. Ou eu posso comprar ele dentro do metaverso e só receber em casa, mas eu não tenho ele dentro do metaverso. Dentro do metaverso, ele custa um dinheiro. Qual é o dinheiro que está lá? É criptomoeda. Mas que criptomoeda é essa? Vai ser uma criptomoeda do Facebook, que eles têm uma criptomoeda deles lá? Não sei. Aí, naquele seriado lá no Upload, mostra isso, né? O cara fala assim, eu tô com fome. Aí o cara fala, custa tanto. Quero um ketchup, custa tanto. Aí a menina tem uma hora que ela fala assim, eu quero ter um bebê, quero ter a experiência de ter um bebezinho aqui nesse metaverso. Ah, tudo bem, o bebê custa tanto. Aí o bebê começa a encher o saco dela, ela fala, ele podia dormir. Aí aparece assim, 99 centavos para ele dormir meia hora. Entende? Então, assim, eu quero voar, custa tanto, né? Então, assim, tudo é custo, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu posso assim, eu vou ser fiscal de ciclano, eu recebo tanto. Eu vou em tal restaurante, eu vou fazer uma avaliação de tal restaurante, eu recebo tanto. Eu faço um servicinho não sei o que lá, eu recebo tanto. Eu posso converter esse dinheiro para o dinheiro daqui de fora, ou não. Entende? Então, assim, ele vai me trazer N possibilidades. Aí, no Second Life, que é a experiência que a gente já teve, o que aconteceu com o Second Life? Como o Second Life não é um jogo, não tem um propósito, não é necessariamente uma rede social, acabou se tornando uma coisa insossa, porque a experiência imersiva é muito ruim, né, do Second Life. É só a tela do computador, e pensa que foi 2003, 2007, os avatares eles ainda não eram perfeitos, né? Naquela época eu nem sei qual era o videogame que estava, mas acho que já era PlayStation. Hoje a gente tem o PlayStation 5, né? Então você imagina assim, em termos de tecnologia como é muito mais avançado hoje do que era lá atrás. E o que acabou acontecendo com o Second Life? Ele ainda existe, mas dentro do Second Life, como tudo é dinheiro e as pessoas não conseguiam necessariamente um emprego, começou a ter prostituição. Problemas do mundo, né? Problemas do mundo de outro. Prostituição dentro do Second Life, ataque cibernético dentro do Second Life, gente que era contra o Second Life entrava lá e explodia os prédios dentro do Second Life. É, é, crimes, crimes, cidades abandonadas,
vai trazendo problema igual o problema que a gente tem no mundo de hoje. Vai levando para lá, porque na verdade, assim, são as mesmas pessoas que estão lá, então o problema vai aparecer. Então, quais os problemas que a Mas gente será tem que dentro já do não método? basta, né? Fazer uma coisa meio louca, já não basta o tanto de problema que a gente tem, né, na nossa vida, a gente vai criar uma outra vida, um É outro por isso, universo, uma outra vida para cuidar, para ter problema lá também, porque, né? ô Grazi, é por isso que já tem um escritório de advocacia norte-americano que já abriu as portas dentro do Meta, porque lá vai ter problema, e se vai ter problema, vai ter conflito, e se vai ter conflito, vai ter que ter um judiciário lá dentro. E tendo um judiciário lá dentro, precisa de um advogado. O cara já está lá, ele já está lá, ele está nadando no Oceano Azul. Hoje, para ele, é só posicionamento de marca. Falei que estou lá, muita gente leu que eu estou lá e já sabe que eu estou lá. Então ele divulgou a marca dele, mas amanhã ele é o primeiro a estar lá, né? Então supostamente ele é o que mais conhece, é o que tem, né, mais experiência e tudo mais. Então assim, Com certeza. é importante Você fazer uma sabe que eu intenção só te cortando, só te interrompendo um pouquinho, de, você sabe que eu recebi a maioria das perguntas que que eu respondi, muitas tiveram um tom realmente até irônico, até realmente sendo advogado do diabo e perguntando, não, mas nós estamos falando de metaverso, de avatar, de ingressar numa audiência ou em através de um óculos virtual, quando a gente, até eu era uma pessoa de Collider, ele falou assim, quando a gente não consegue fazer audiência no Zoom, por conta da internet ruim em Collider, né? Por que a gente está criando essa situação? E até assim, eu vou particularmente a minha opinião, e você falou um pouquinho disso no início, que eu concordo plenamente. Não é uma defesa, nós não estamos dizendo que, você não está dizendo que é bom ou ruim, eu também não concordo ou não, mas o que eu tenho observado nesse mundo, e eu falo que você é o responsável muitas vezes por me abrir os olhos. Porque eu tinha antes uma postura também muito conservadora, no sentido de, eu não gosto disso, eu não quero que dê certo. Não vou divulgar, não vou falar. Não. Na verdade, é que assim, se você. Eu ando adotando um ditado para mim, que já é bem antigo, que ele fala assim: se você não pode vencê-los, junte-se a eles. E aquilo que você disse, gostando, não gostando, querendo, não querendo, é igual com o Rijoló, é igual com o legal design, que a gente tem. Você precisa entender, nós precisamos entender que vai ser uma realidade, que vai ter alguma coisa sobre isso, até porque eu acredito que o dono do Meta agora, do antigo Facebook, ele não iria fazer essa divulgação toda se realmente não fosse uma coisa interessante, que ele vai investir nisso para ele ser o primeiro. Esses escritórios que a gente está ouvindo falar, eles vão querer ser o primeiro. Então, assim, a intenção, e aí eu vou voltar a palavra, porque nós temos 10 minutinhos, porque senão depois é ruim de gravar a live. Então, assim, da gente conversar para começar a entender e, vamos dizer assim, tentar caminhar, seja... Você pode criticar, você pode contribuir com as nossas críticas, com os nossos elogios e tudo mais. Mas uma coisa que a gente precisa falar, é claro que dificuldades, e a gente sabe que nós temos aí, eu mesmo sou juiz em Colíder. Colíder é uma cidade no interior de Mato Grosso, que nós não temos internet mesmo para, muitas vezes nem funciona para entrar no... E eu em Araguaína, então, lá no norte do Tocantins. Pois é, então você sabe do que eu estou falando. Mas realmente discutir, trazer o assunto à tona, porque, e eu falo, gente, acreditem, o Max tem bola de cristal, ele está falando, e não digo que seja nessa proporção, eu sou meio, às vezes, um pouco ainda cética, mas que vai acontecer, que nós daqui a pouco vamos estar falando, nossa, olha só, a gente no dia 22 de março de 2022, a gente estava falando sobre esse assunto. Então, é só isso. Não estamos defendendo, não estou defendendo, não estou dizendo que é bom, que é ruim, que vai ter ou que não vai ter. Mas é um assunto que a gente precisa começar a falar. Não, tem várias preocupações. Do mesmo jeito que tem várias oportunidades, né? Tem várias preocupações. Acho que assim, que ao fim e ao cabo, o que o Mark Zuckerberg está fazendo, ele está criando um universo só dele, onde só ele ganha dinheiro. Essa é a real. E ele está criando primeiro, né? Então quem entra lá, e outra coisa, é um universo em que ele vai ter controle de absolutamente tudo, né? Você para pensar, você está lá dentro, ele está vendo o que você está fazendo, ele está vendo quais são suas escolhas, isso tudo está alimentando a inteligência artificial
do Facebook, que depois ele vai poder vender para outras empresas para entenderem qual que são as minhas escolhas. Então, assim, a inteligência artificial, ela vai me conhecer melhor do que eu mesmo. Então, assim, qual que é um risco gigantesco que a gente tem? É o risco da substituição do homem pela máquina no trabalho. É claro que isso porque assim, vai ser muito lindo, vai criar um zilhão de empregos. Pô, mas daqui a pouco a inteligência artificial também ela pode me substituir, né? E assim, se eu tenho uma inteligência artificial. E assim, Grazi, você não sabe com quem você está interagindo. Eu estou lá dentro quando tiver assim, lindo e maravilhoso, eu estou dentro do metaverso. Aí você, Graziele, se apresenta para mim. Eu não sei que você, Graziele, que está se apresentando para mim, é a Graziele desse mundo. Pode ser uma inteligência artificial, entende? Então, assim, o magistrado que se apresentar, será que não é uma inteligência artificial? Será que isso não é uma forma da gente começar a amaciar os cidadãos para que eles aceitem serem julgados por máquinas e não por homens? Isso para mim é super preocupante, cara. Desculpa até que eu fui super informal agora que eu falei, cara, mas é porque isso está na minha cabeça, sabe? Para pensar na justiça do trabalho, poxa. A gente tem o PJE, e aí tá todo mundo falando que a gente tem que ter um processo judicial eletrônico único, e daqui a pouco a gente não vai ter mais jurisdição, porque não vai fazer mais sentido ter jurisdição. É, você não tem mais competência, né? Distribuição por competência, não vai mais fazer sentido. A gente quer que todo mundo, é um discurso inclusive associativo, que o trabalho seja distribuído igualmente entre os magistrados. Aí você E você, distribui só uma igualmente. parte rapidinho. Você me falou isso há alguns anos e eu não acreditei. Isso é uma realidade, E já está acontecendo. certo? Quem não sabe, isso é uma realidade que já está sendo implantado, né? Nós temos Custeio de aí 100% digital. Fala aí, fala aí, fala aí. Exato. Não, já era isso mesmo. Então, É então real. assim, então você está acabando com a distribuição por competência, daqui a pouco a gente está acabando com a jurisdição, porque a jurisdição ela é una. Então eu vou ter um acesso ao site do Poder Judiciário, e dentro do site do Poder Judiciário eu vou distribuir o processo, e aí ele vai enviar para um juiz X ou Y. Então internamente tem a distribuição, mas de fato nesse mundo onde a gente está não tem. E isso é super preocupante, porque do ponto de vista da justiça do trabalho, é uma mega ameaça à instituição da justiça do trabalho. Uma coisa que a gente fica o tempo todo falando e defendendo que não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer, mas a transformação digital do judiciário, ela nos conduz para essa ilação. Entende? Então você tem um mega risco aí. Algo assim para você ficar super preocupado do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista de fazer audiência, eu as vejo assim, algumas preocupações, mas eu não acho que elas são tão grandes. Eu acho que, na verdade, é melhor, é mais inclusivo. O mundo digital, por um lado, as pessoas não têm acesso ao digital, mas, por outro lado, a pessoa, por exemplo, ela não precisa mais pegar um barco, né, para ir até a vara do trabalho. Você consegue diminuir as distâncias, né? E isso, inclusive, também é um problema do metaverso, né? Porque eu que estou aqui no Brasil e que eu sou empregador, às vezes eu preciso de alguém que preste para mim um serviço e eu não vou contratar aqui no Brasil, eu vou contratar na China, né? E que agora eu não preciso mais ir para a China para contratar o serviço lá. O cara entra no metaverso e aí ele presta o serviço para mim aqui. Então, a gente precisa realmente parar para pensar até que ponto isso é bom, até que ponto isso é ruim, a que ponto você exclui as pessoas ou não. Agora, que tem oportunidade, tem. Milhões de oportunidades. É um oceano azul. O que ele criou para ele, né, o Mark Zuckerberg, o Elon Musk, ele está criando o dele também. Ele criou a Starlink, porque o que ele quer? Ele quer povoar Marte. Aí ele vai ter a população dele, o reinado dele, né? Ele vai ser rei lá em Marte, junto com o povo que vai para lá para consumir as coisas que só ele vai ter para oferecer lá em Marte, entendeu? E assim, que eu faço com isso? Chora, 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 né? Mas é o que vai acontecer, Grazi, né? É o que vai acontecer. Então, assim, a gente precisa realmente parar para pensar nas implicações, tanto do ponto de vista do meu dia a dia, da minha prática, do impacto nas pessoas à minha volta, na sociedade, do ponto de vista filosófico, religioso, econômico, proteção de dados, né, N outras coisas. É uma pena, assim, que a gente não tenha tempo suficiente para falar de todas essas coisas, mas é um admirável mundo novo que está chegando, né, e que eu só espero o seguinte, né, que eu mandei para você essa mensagem, então eu quero mais ou menos fechar com isso.
Eu só espero que a gente não chegue num momento em que o metaverso seja vendido para a gente de uma forma tão maravilhosa, que a gente vai poder, inclusive, ser imortal no metaverso, que a gente queira migrar para lá, entendeu? E que a gente não queira mais saber desse mundo. Max, eu agradeço todas as pessoas que nos assistiram. Eu vi agora a doutora Cláudia Aquino, minha amiga, minha parceira aí, prestigiando. A doutora Marisete que falou assim, já houve penhora de crédito em metaverso, mas nós Não, temos, ainda não, mas é a criptomoeda, né? isso que eu ia Já falar. existe. O paralelo é esse. Não teve penhora de crédito no metaverso, porque a gente ainda não sabe de uma empresa que está no metaverso e de um credor que seja credor dessa empresa que está no metaverso. Mas a criptomoeda se assim. Opa, travou aqui, acho que fui eu que travei. Eu que travei? Tá, não, tá ok, tá ok. Tá. Mas a gente sabe assim que a gente já fez penhora de criptomoedas e as criptomoedas serão usadas dentro do metaverso. Qual criptomoeda a gente não sabe, mas aí a penhora de criptomoedas já é uma realidade. Então, eu vou te agradecer novamente, agradecer todo mundo. Eu Agora agradeço. nós já estamos aí com daqui 3 minutos dá 1 hora da nossa live. Obrigada, como sempre, pelas suas considerações aí tão tecnológicas e tão a gente fala assim, parece futuro, mas é um futuro muito atual. Muito bem. Então, que nós começamos, né? Que a gente pode começar a pensar sobre o assunto. Eu agradeço mesmo que você tenha vindo esclarecido um pouquinho sobre o metaverso e espero que não falte outras oportunidades para que a gente converse mais sobre esse assunto e outros assuntos tão instigantes. Obrigada a todos, um grande abraço e até mais. Valeu, Grazi. Eu agradeço também a todos que estão nos assistindo, Lucas também, que eu acabei de ver, Manuela, que entrou agora, todos os demais, os colegas, né? Não vou falar o nome de todo mundo, porque senão vai dar problema, mas fico à disposição para o que mais você precisar, para quando você quiser, tá bom, Grazi? Eu fico muito feliz que você sempre lembra de mim. Mas com certeza, você sempre me traz temas que me faz pensar muito. Um beijo para a Danusa, nossos colegas, advogados, pessoal de RH, de contábeis. Muito obrigado pela atenção e até mais. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.